Olá, seja bem-vindo ao 17º dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo mais clareza e mais conhecimento a serviço da vida. O conhecimento nos dá capacidade de escolha. Uma vez que sabemos, podemos acordar escolhendo como será o nosso dia. Uma vez que sabemos, podemos acordar escolhendo que direção vamos levar. Porque sim, diante de tudo, diante de absolutamente tudo, temos duas escolhas. E essas duas escolhas, uma nos leva para mais vida e outra nos leva para a morte. Mesmo em vida, muitas pessoas estão vibrando morte, estão numa energia tão densa, tão pesada, tão carregada, estão tão apáticos ou tão no automático que não se dão conta do quanto estão vibrando ou vivendo morte enquanto vida. E é essa clareza que nós precisamos desesperadamente trazer para mais e mais pessoas, para que possamos todos, uns aos outros, impulsionarmos-nos para vivermos em vida, em abundante vida, em alegria, em clareza, em leveza, em fluidez, porque sim, é possível, mesmo diante de todas as dores, né, as feridas emocionais que nós trouxemos com tanta clareza, com tanta leveza, sem muita profundidade, mas com o entendimento daquilo que precisamos trazer, do que precisávamos trazer, para que pudéssemos identificar por que me comporto da forma que me comporto, por que estou fazendo o que estou fazendo, porque enquanto estou ferido, enquanto estou sangrando, enquanto estou com essas feridas abertas, eu não consigo ter reações amorosas, eu não consigo ser amorosa comigo mesmo, a começar por mim, porque uma pessoa que ela transborda agressividade ou impaciência ou ingratidão ou insatisfação é uma pessoa que está completamente ensanguentada emocionalmente falando. E é isso que nós precisamos compreender. E quando compreendemos o porquê estamos agindo dessa forma, quando identificamos o que está causando esse sangramento, é como quando nós vamos para medicina tradicional e tem um ferimento na pele. O médico vai identificar o que está causando aquele sangramento. Ah, é uma ferida. Então vamos fazer uns pontinhos, vamos colocar uma pomadinha, vamos colocar um curativo. E o processo de cura emocional é exatamente da mesma forma. Se está sangrando muito, vamos primeiro suturar, depois de suturado, nós colocamos a pomadinha, depois o curativo e assim sucessivamente. Não, o processo não é mágico, não é do dia para a noite. E é essa clareza que nós precisamos ter, porque nós ficamos. Ouvimos as informações, nos abastecemos de novos conhecimentos e achamos que será mágico. Não, não será mágico. E normalmente, diferente de uma cura física, de uma ferida física, a cura da ferida emocional, ela é muito dolorosa e muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitos de nós aqui no grupo vamos desistindo, não vamos mais assistindo os vídeos, porque vai ficando muito denso, mesmo sem perceber, você perde o interesse de assistir os vídeos. Por quê? Ai, não quero mais ouvir a Suzy, não quero mais. Por quê? Não quer mais ouvir? Porque vai cavocando, vai mexendo, vai fazendo aquele rebuliço interno sem nem perceber. E isso vai trazendo à tona e mais irritabilidade, você vai ficando mais indigesto, você vai ficando mais incomodado. Quanto mais você me ouve, mais incomodado você vai ficando sem nem perceber o porquê está incomodando tanto, porquê está tão impaciente com algumas situações, mas é o teu inconsciente trazendo à tona tudo que precisa ser ressignificado. De repente você tá, ao me ouvir, você está começando a se incomodar com algumas ambiências, você já não tolera mais aquela piadinha sem gosto, aquela sem graça, né? Aquela piadinha sem graça, aquele comportamento que você já não saturava mais, mas agora você chegou na exaustão e você não quer mais ouvir aquilo. Enfim, então você começa a perceber que sem você controlar o teu inconsciente, vai impondo limites diferentes, vai colocando comportamentos em você diferentes. E é essa clareza que nós precisamos ter de acolher, de opa, ok, eu não preciso mais aceitar isso, eu posso fazer diferente, eu posso escolher outras ambiências, eu posso dizer até que sim, até que não. E aí você começa a se experimentar aos poucos. E nesse Natal, esse é o convite de você começar a se experimentar de um outro lugar, sem radicalidade, e sim com amorosidade a começar por você. Se tá ok para você, você faz. Se não, você começa a impor limites de maneira suave. E hoje eu quero trazer, dando sequência então às 5 feridas emocionais que nós falamos, hoje nós vamos falar sobre os 5 P's sabotadores da nossa vida, que são a preocupação,
o perfeccionismo, a presunção, a prepotência e a passividade. E esses 5 P's, eles caminham de mãos dadas com as 5 feridas emocionais. Na ferida da rejeição, nós vemos o perfeccionismo. E o que é esse perfeccionismo? É fazer tudo perfeito, é uma exigência da perfeição, é uma exigência consigo mesmo e com o que está fora. Tem que ser tudo perfeito, tem que ser tudo nos mínimos detalhes, e ainda sendo perfeito, tem uma insatisfação muito grande que acompanha tudo isso. Então, o perfeccionismo é um sabotador das nossas vidas que nos atrasa a vida. As nossas filhas agora elas estão aprendendo crochê. E aí ontem foi a primeira lição, né? Então, ontem elas aprendendo a fazer os primeiros pontinhos, e aí a Laura, ela tem, a minha mais velha, o primeiro filho, normalmente nós exigimos muito deles, porque como eles são os primeiros, e nós, como pais e mães, isso serve para todas as casas, nós estamos, junto com o primeiro filho, aprendendo a ser pai e mãe. Logo, aquilo que nos foi passado, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, as exigências, tudo aquilo que nós vivemos também até sermos pai e mãe, nós trazemos essa autocobrança, esse perfeccionismo, e nós passamos isso para o primeiro filho. É natural nós exigirmos uma perfeição do primeiro filho, porque inconscientemente essa clareza nós precisamos ter como pai e mãe. Inconscientemente, o nosso cérebro interpreta que nós precisamos fazer esse primeiro filho sobreviver a qualquer custo. E para que ele sobreviva a qualquer custo, ele precisa ser perfeito. Ele precisa acertar sempre, ele precisa ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais tudo, entende? Então, inconscientemente, nós exigimos muito do primeiro filho. E a Laura, ela tem isso, é dela, a gente está tentando curar e trabalhar isso. Ela tem que ser muito perfeito. Então, às vezes, ela vai pintar um desenho, ela demora porque tem que ficar muito perfeito, não pode sair da linha, não pode sair, sabe? Então ela tem essa coisa da perfeição muito forte nela. Já melhorou muito por nós estarmos trabalhando isso nela, mas ela ainda tem. E aí ela lá fazendo os pontinhos, ela começou a se irritar porque não estava ficando perfeito. E o filho, você tá só aprendendo, é errando que se aprende. Se você errar, tá tudo bem, tenta consertar na próxima fileira, se não consertar, tá tudo bem, você está só aprendendo, é o teu primeiro crochê. E aí a Rebeca, é isso mesmo, Laura, pode errar, porque é errando que se aprende e tal. Então, assim, é exatamente isso sobre o perfeccionismo que eu quero trazer para nós hoje. É errando que nós aprendemos. E quanto mais fazemos, a repetição traz a excelência e não o perfeccionismo. Só e somente Deus é perfeito. Só e somente o nosso Criador é perfeito. Só Ele é perfeito. Então, nós estamos aqui na nossa humanidade, nós temos a permissão de fazer, errar, depois a gente faz, acerta, e chegar sim na excelência, mas não no perfeccionismo. Então solte essa mala do perfeccionismo hoje. Compreenda que só Deus é perfeito, que só e somente nele há a perfeição. Tudo que o humano fizer vai estar fadado a falhas, a fraquezas, a humanidade. Então, assim, lembre-se sempre, você é humano, então não exija perfeição sua e muito menos dos que estão fora de você. O abandono traz consigo, ele anda de mãos dadas com a ferida, com o P da passividade, o P sabotador da passividade. Então, quando você tem essa ferida latente do abandono, você é muito passivo, por quê? Por medo de ser abandonado novamente. Então, essa passividade, ela beira a omissão. Assim, eu sou omisso nas decisões, eu sou omisso naquilo que eu vi, eu não vou falar porque eu não posso transmitir a minha opinião, porque senão eu vou ser abandonado de novo. Então, cuidar com essa passividade demais. A passividade demais, ela gera essa omissão. E quando somos omissos, estamos de mãos dadas com a mentira, com a negligência, e precisamos cuidar muito disso. Então, não seja muito passivo. Seja, assim, respeitoso, mas com o limite de, opa, até aqui sim, mas agora eu preciso expor a minha opinião, eu preciso me posicionar. Troque a passividade por posicionamento, troque um P pelo outro. Então, os 5 P sabotadores, aí você começa a trocar por comportamentos que trazem a solução ou o remédio para isso que está sabotando a sua vida até aqui. A humilhação traz o P sabotador de presunção, porque uma vez que eu fui humilhada, eu entro
num comportamento de estar sempre certo. Agora ninguém mais vai me humilhar. E a presunção nada mais é do que isso. Eu estou sempre certo, eu não aceito a opinião dos outros, eu quero fazer sempre do meu jeito, eu me sinto superior aos outros. Então a presunção é isso. E uma vez que eu tenho a ferida da humilhação lá atrás, que alguém me humilhou, que alguém me expôs na frente de outras pessoas, que alguém me feriu na frente de outras pessoas, me chamou a atenção na frente de outras pessoas, eu nunca mais vou permitir que isso aconteça. Então eu vou ser presunçoso. Eu começo a me comportar com presunção, me achando sempre certo, me achando superior, que a minha opinião é a única que vale. Então eu me coloco nesse lugar. Só que a presunção ela precisa ser trocada por humildade. Mesmo que a ferida da humilhação esteja sangrando, eu preciso compreender que só e somente na humildade é que eu vou conseguir trazer essa clareza para mim, para internamente, de que a pessoa não me humilhou, mesmo que tenha sido intencionalmente, mas a pessoa estava mostrando mais sobre ela e não sobre mim. Quando eu mostro a minha humildade, quando eu mostro que somos todos iguais, eu consigo colocar, inclusive, as pessoas que me feriram no mesmo patamar de somos todos iguais. Se você estava ferido, você me feriu, então eu solto isso e na minha humildade eu transbordo essa amorosidade para fora e primeiro para dentro de mim, né? Então, assim, é essa clareza que nós precisamos trazer sobre a presunção. Nós trocamos a presunção por humildade. A ferida da traição, ela anda de mãos dadas com o sabotador de prepotência. E a prepotência, ela é muito semelhante à presunção, só que a prepotência, ela traz consigo um autoritarismo, um poder. Eu uso do poder sobre as pessoas. Então, quem foi traído, para não ser traído novamente, ele é extremamente controlador. E aí, quando ele controla, quando ele usa desse poder controlador sobre todas as situações, as pessoas, o que ele sente, e aí ele usa dessa prepotência para controlar, para não ser mais traído. Então, as pessoas prepotentes, elas normalmente que usam desse poder, que usam desse autoritarismo exacerbado, normalmente elas carregam consigo a ferida da traição. Elas querem controlar o mundo para que o mundo já não traia mais ela. Então, é essa clareza que nós precisamos ter. E aí nós trocamos a prepotência por comunicação assertiva. Nós começamos a trocar essa prepotência, esse autoritarismo, por uma liderança sadia, por uma comunicação assertiva no sentido de liderar, de servir. E o que é a liderança? Eu sirvo, quando eu acolho, quando eu consigo trazer mais pessoas, quando eu consigo ganhar um ambiente de confiança, eu consigo curar a minha ferida de traição. Quando eu consigo perceber que a minha ambiência, eu posso confiar, então eu vou trocando essa desconfiança da traição por confiança, eu consigo ir ganhando um ambiente seguro, um ambiente acolhedor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu troco essa prepotência por liderança assertiva, por comunicação assertiva. E a última ferida, que é a ferida da injustiça, ela caminha de mãos dadas com a preocupação. O sabotador, preocupação. E a preocupação nada mais é do que nós nos ocuparmos com aquilo que não é nosso. A ferida da injustiça, ela está sempre querendo resolver o problema dos outros. Ela está sempre buscando justiça a qualquer custo. E a preocupação é exatamente isso. Eu estou sempre preocupado com algo que ainda nem aconteceu, mas eu já estou criando lá um monte de coisas na minha cabeça. Eu estou ocupando a minha energia de vida com coisas que nem existiram ainda e que talvez nem existam. Então é essa clareza que nós precisamos ter, de tirar essa preocupação, nos ocuparmos com coisas que estão acontecendo no aqui e agora, nos ocuparmos com coisas reais, com a vida real, com o que está aqui e agora. Não com, por exemplo, a nossa filha essa semana fez uma frenectomia. Ela fez uma pequena cirurgia na boca. E foi, sim, uma coisa que me deixou aflita. Mas eu não me preocupei com isso. Eu fiquei aflita. Eu orei, entreguei. Nós oramos juntos, em família, entregamos. E eu soltei. Eu não fiquei naquela preocupação. Ai, meu Deus, e se sangrar demais? E se não der... E se a anestesia... se ela passar mal com a anestesia? E se ela não sei o quê? Eu não fiquei fazendo suposições do que podia acontecer. Então, é só um exemplo para que possamos entender. Ou mesmo uma viagem programada. Mas e se acontecer um acidente? E se acontecer não sei o quê? E se passar frio? E se passar calor? E se... Nanana, sabe? Fica lá fazendo um monte de suposições. A preocupação, ela te rouba do presente. Ela te rouba do aqui e agora. Prepara a sua mala e vai viajar. Como eu fiz, peguei minha filha e levei
para o procedimento e deu tudo certo, foi tudo perfeito. Então, quando você troca a preocupação e se ocupa em abençoar, se ocupa em profetizar coisas boas, se ocupa em organizar a sua rotina para que você colha um bom resultado diante daquilo, quando você se ocupa de coisas boas, você zera a preocupação. Então, recapitulando, os 5 P's sabotadores: preocupação, que caminha de mãos dadas com a injustiça; prepotência, que caminha de mãos dadas com a ferida da traição; a presunção, que caminha de mãos dadas com a ferida da humilhação; a passividade, que caminha de mãos dadas com a ferida do abandono; e o perfeccionismo, que caminha de mãos dadas com a ferida da rejeição. Quando nós olhamos para esses comportamentos que todos nós, em alguma instância, reagimos ou nos comportamos dessa forma, só que assim, uma coisa é nos comportarmos na eventualidade com aquilo. Por quê? Porque estou num ambiente que ativou essa ferida em mim e eu vou ser mais prepotente, eu vou usar de um autoritarismo, eu vou usar de um comportamento mais agressivo de liderança, porque o ambiente ativou isso em mim. Isso é uma coisa momentânea. Aí você identifica, opa, logo você equaliza e já sai daquilo. Outra coisa é você ser assim diante de todas as circunstâncias e situações. Entende a diferença? Então é essa clareza que nós precisamos ter. Se eu estou com uma repetição de comportamento, se eu estou sempre preocupado, opa, preciso parar e olhar para minha ferida da injustiça. Eu preciso cuidar dessa ferida, eu preciso acalmar, trazer um novo significado para isso, para que eu pare de me preocupar. Se eu estou sendo muito passivo, se eu estou exigindo muito perfeccionismo meu e das pessoas que estão ao redor. Então, assim, é essa clareza, esse entendimento que nós precisamos ter. Nós precisamos compreender o porquê de uma repetição desses sabotadores das nossas vidas, para que possamos trocar um pelo outro, né? Então, assim, trocar a presunção pela humildade, por exemplo, trocar a preocupação por bênçãos, por ocupação positiva, por presença, por estado de presença. Então, trocar uma coisa pela outra, para que possamos deixar a nossa vida fluir com leveza, com alegria, com abundância, com prosperidade. E se a sua vida não está fluindo em todas as áreas da sua vida, não está fluindo dessa forma, é porque está enroscado, algum sabotador está enroscado em alguma ferida emocional, e nós precisamos trazer essa clareza, tirar as máscaras e levar a nossa vida, levar a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira cara diante de todas as áreas das nossas vidas. Faça de hoje o melhor dia da sua vida. A começar por soltar esses 5 P's. Solta todas essas malas, solta todos esses pesos que você está carregando. E escolha com amorosidade, com gentileza, ir trazendo luz, clareza e ressignificação aos poucos, um dia de cada vez. Não é tudo de uma vez. Quando você ouve um vídeo meu e você quer fazer tudo de uma vez, não é tudo de uma vez. É um passo de cada vez. Hoje eu consegui colocar um pouquinho mais de limites. Amanhã eu vou tentar ser um pouquinho mais humilde. Amanhã eu vou tentar deixar a vida do outro para o outro. E aí você vai fazendo cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho mais. Vai trabalhando essa gratidão genuína que já há em você, esse amor genuíno que já há em você, já existe em você, mesmo que você não queira, é genuíno em você. Você vai ativando um pouquinho por dia, um passo de cada vez. Deus abençoe grandemente o seu dia. Eu espero você amanhã para o nosso alinhamento integrativo. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.